Eu acho que é a ascensão das mulheres, porque não foi uma vitória minha, foi uma vitória de todas as mulheres que ainda têm muitas dificuldades em ascenderem aos espaços de poder. Eu costumo dizer que eu quebrei o teto de vidro, mas não é um teto, é uma casa inteira, porque são paredes, são janelas, são portas, que são colocadas a nós mulheres, de forma que nós não possamos ingressar, ainda em espaços ocupados prioritariamente pelos homens. Então, nesse sentido, eu acho que a minha pós representa uma vitória do feminismo e do feminino. E é isso que eu vou buscar focar dentro da minha gestão como presidente do STM. Priorizar segmentos minoritários, afinal de contas eu sou a única mulher da corte em 218 anos, outras poderiam ter vindo, não vieram, porque não foram indicadas. Então eu procuro, como sempre digo, ser a voz não apenas das mulheres, mas das minorias, que ainda são invisibilizadas e silenciadas dentro de um Estado androcêntrico e patriarcal. Eu acredito, eu estou esperançosa, eu tenho clamado ao presidente Lula que indiquem mais mulheres, afinal o eleitorado dele é feminino. Então nós mulheres, estamos realmente necessitando de políticas públicas, de políticas governamentais que privilegiem modos de ser e de viver diferentes, daquele que já é tão comum que dos homens brancos e heterossexuais. Eu acho que chegou a hora da diversidade, chegou a hora da inclusão, nós já estamos no primeiro quartel do milênio e é preciso que transformações sejam feitas para que o mundo seja mais tolerante, mais igualitário, mais isonômico, porque a Constituição garante a igualdade. O problema é ela ser efetivada na vida real. A adoção de políticas públicas afirmativas, isso é fundamental. E eu dou dois exemplos básicos dentro do Poder Judiciário. A Resolução 255, que é a resolução da paridade, que implementou a promoção de mulheres desembargadoras do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal por merecimento, porque por antiguidade isso não é possível, e também o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Participei de ambas as construções, foram feitas pelo Conselho Nacional de Justiça, e são medidas inclusivas, exatamente para que nos julgamentos o olhar de gênero seja privilegiado pelo magistrado, que muitas vezes não é, e que as promoções, elas busquem a paridade. E quando eu falo em paridade, a resolução diz em 40 a 60, no mínimo. Então não é exatamente uma paridade, mas é um começo, é um caminho, para que a isonomia se efetive. E da minha parte é o que eu tentarei fazer aqui também. Eu vou criar uma assessoria de gênero, raça e minorias, eu vou buscar trazer a diversidade para dentro de casa, porque não basta apenas falar, é preciso fazer e mostrar e dar o exemplo. E é o que eu tentarei buscar na minha gestão. Eu me senti quebrando todos os obstáculos. E é como eu digo, eu quebrei o teto de vidro, mas vamos dizer assim, os estilhaços não caíram sobre mim, caíram sobre uma sociedade patriarcal e que estigmatiza seres humanos, a despeito do discurso ser diferente. Eu me senti incluída no tribunal e descobri que não era, E mais do que isso, descobri que também não era tolerada, porque eu ganhei por um voto e eu ganhei pelo meu voto. E eu costumo dizer que não foi o meu voto, mas foi o voto de todas as mulheres que são preteridas, que são segregadas, que são estigmatizadas dos cargos públicos, das possibilidades de acesso e das chances de ascensão. Eu esperei 18 anos para me tornar a presidente dessa casa. E quando chegou a minha vez de disputar uma eleição que
praticamente é um referendo em todos os tribunais, porque a tradição é a antiguidade, comigo essa regra não prevaleceu. Então, eu costumo dizer que eu estou aqui lutando pela nova geração de mulheres, por aqueles que virão depois de nós, porque, afinal, eu tenho certeza de que as minorias continuarão lutando, mas que as lutas sejam outras, não é? Não é possível que as lutas que eu estou lutando hoje sejam as mesmas que as jovens mulheres lutarão no futuro. Né? Os embates permanecerão, não é? E as dificuldades, elas vão permear os nossos caminhos, mas é preciso enfrentá-las. Então eu digo que eu nunca desistiria de disputar essas eleições. Eu perderia no voto, mas eu não desistiria, porque eu penso que nós, mulheres, não temos o privilégio de desistir de nada. Nós temos o compromisso da sororidade, por isso é que eu busco uma outra mulher para essa corte, por isso eu clamo ao presidente Lula que indique uma outra mulher, e nós temos que abrir caminho às gerações futuras. É a nossa missão, é o nosso dever, é o nosso compromisso. Eu acho que dificuldades virão, eu não me iludo. Eu terei dificuldades, com certeza, porque um presidente pode muito, mas não pode tudo. Mas eu também conto com o apoio de 7 homens que votaram em mim. Eu não cheguei sozinha, cheguei com o apoio das mulheres, né, inconscientemente no coletivo, e cheguei também com o apoio de 7 homens que votaram em mim e me elegeram. Então eu sei também que eu tenho aqui ministros filógenos e ministros que eu posso contar com o apoio e com o suporte. E eu com certeza farei uso deles, porque eu necessito, nós não somos sós, nós vivemos uma sociedade. E para que nós possamos, né, extirpar essas segregações, nós precisamos, homens e mulheres, trabalharmos juntos. Sozinhas as mulheres não conseguem nada, unidas conseguem muito, com os homens conseguirão tudo. A quem a senhora atribui esses votos contrários que a senhora teve? Ao patriarcado. Ao patriarcado, claramente. O judiciário, o CNJ, tem um estudo estatístico de que o poder judiciário pátrio é formado majoritariamente por homens brancos, heterossexuais de classe média. Esse é o perfil da magistratura brasileira. E como eu exerci um mandato tampão, eu acho que no inconsciente daqueles que votaram contra mim, eu já havia sido contemplada com a presidência. E minha vez passou. Só que não é bem assim, porque a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, ela dá direito ao magistrado que exerceu um mandato tampão, que foi o meu caso, de exercer a magistratura plena de 2 anos. Então, eu tenho para mim que o fato de eu ser mulher, de eu pensar diferente, de eu não me render à homogeneidade, tudo isso contribuiu para que houvessem, vamos dizer assim, oposições à minha eleição. Bom, eu vejo, como todo brasileiro, com muita preocupação. Felizmente, o golpe não passou de uma tentativa, ele não se consumou. E justiça seja feita, não se consumou em razão das Forças Armadas não terem aderido. Não é? Porque, à exceção do almirante Garnier, que foi denunciado, o alto comando, o almirantado, não é como se diz, o alto comando da Marinha, nem sequer tinha conhecimento dessas conjecturas, dessas conjurações, né? O Exército e a Aeronáutica se opuseram firmemente. Mas de tudo, eu acho que a grande lição que fica é que a democracia é e será sempre um projeto inacabado. Não é? É um pacto intergeracional que nós temos que cuidar, que nós temos que zelar, porque, como diz um grande amigo, quando a democracia se despede, ela não costuma dizer adeus. E nós só nos damos conta de que ela foi embora quando ela já partiu. Então, é necessário estar atento e a vigilância tem que ser permanente. Eu acho que uma das muitas polêmicas relativas a essa tentativa de golpe é de que, na verdade, não, sendo uma tentativa, não teria ocorrido crime. Então, a tentativa é punível. A tentativa é punível.
Não, os atos preparatórios que configuram a tentativa, ela é punível juridicamente. E quanto mais próximo da execução do crime, maior é a pena. Não é? Então, isso é um discurso, vamos dizer assim, falível, porque em termos de juridicidade, ele é inócuo. A tentativa é punível e às vezes punível com rigor. Nós temos, inclusive, dentro do Código de Processo Penal, ou do Código Penal, já não sei mais, militar, não é? Um artigo que eu, inclusive, declarei inconstitucional, mas fui vencida na minha posição, de que, dependendo do resultado da tentativa, da gravidade que foi, né, ela pode ser até punível como um crime consumado, o que eu particularmente discordo. Por exemplo, uma tentativa de homicídio que causou uma tetraplegia, não é? Poderia ser punível como um ato consumado, como um homicídio. Eu não vejo assim, eu acho que tecnicamente isso é incorreto. É um tipo que foi previsto em 1969, num regime diferenciado do regime que nós vivemos hoje. Então, nesse ponto, não há o que se falar. Com relação à sua outra questão, que é a da anistia já, né, eu reconheço que algumas penas que estão sendo impostas são muito elevadas, mas acho que ainda é um pouco precipitado se falar em anistia, na medida que nem os réus todos foram julgados. Não há ainda um julgamento, não é, de todos os autores, de todos os perpetradores dos delitos do 8 de janeiro. E agora estão surgindo mais novidades. Então, vai se anistiar o quê? Se ainda não houve sequer julgamento de todos os autores, de todos os agentes, né, de todos os sujeitos ativos. Então, eu acho que não é um momento para se discutir esse tipo de benesse estatal. Até porque, se o Congresso quiser, ele pode anistiar. Ou se o presidente quiser, ele pode indultar. Mas isso é uma competência privativa do Legislativo ou do Poder Executivo, no caso do chefe de Estado. Mas ainda acho que há uma certa precipitação na medida em que não há nem condenações integrais de todos aqueles que participaram, né, daquele quebra-quebra, daquele ato de vandalismo, né, que foi o 8 de janeiro. A senhora estava aqui? Eu estava em Brasília. Não, coincidentemente era aniversário do meu irmão. E eu estava em casa com meu irmão, com a minha família. E só à noite, quando eu liguei os noticiários, é que eu tomei conhecimento que tinha ocorrido. E o mais, quer dizer, não é mais estranho, mais terrível de tudo isso, é que quando eu revi essas cenas de destruição, um ano depois, eu me horrorizei mais do que até no momento em que eu assisti, não é? Porque, num primeiro momento, o que me pareceu foi uma baderna. E só mais tarde, tomando conhecimento dos fatos e com as denúncias sendo oferecidas, enfim, e com as informações sendo descortinadas pela imprensa, é que eu me dei conta do que realmente se tratava. Não é? E eu, cada vez que vejo, me horrorizo. Quando eu penso naquele Di Cavalcanti maravilhoso, esfaqueado, 10 vezes, 15 vezes, sei lá quantas vezes, aquela destruição de obras de arte, aquilo... Sim, aquilo é uma tentativa, eu acho que mais do que um golpe de aniquilação do Estado. Eu acho que quando se destruiu os 3 poderes, não é? Quando se destruiu o Congresso, o Palácio Planalto e o Supremo Tribunal, não é? O que se queria, ao fim e ao cabo, não era nem um golpe, era aniquilar o Estado brasileiro. Eu nem diria anarquia, porque eu sempre vi os anarquistas com bons olhos, pelo menos quando li Zélia Gattai. Agora, eu diria que são assim, uns perpetradores da extinção do Estado. E aí eu pergunto, fora do contrato social, qual a saída? Qual a possibilidade civilizatória que nós temos? Nenhuma. Então o Estado ainda é a melhor garantia de sanidade das sociedades políticas bem ordenadas. Ele tem suas falhas, ele tem seus erros, ele merece correções, ele merece inclusive ser apontado em denúncias, e a imprensa faz isso muito bem, né? A imprensa desempenha bem o seu papel quando aponta as omissões, quando aponta os desvios, os equívocos, mas eu não vejo como uma constitucionalista e uma magistrada outra alternativa fora do contrato social.
Então, fora do que a Constituição determina. Então, realmente me assombra esse tipo de atitude, isso me assusta, porque eu pensei, com toda a honestidade, que a democracia brasileira já estava consolidada com a promulgação da Carta de 88, e eu me dei conta que não foi bem assim. Então, né, que sirva de lição a todos nós, para cuidarmos, né, da democracia como cuidamos de um filho, e da própria Constituição, porque a Constituição é um projeto inacabado, é um projeto intergeracional. Então nós temos sempre que aprimorá-la e temos sempre que aprimorar o Estado de Direito e a legitimidade, para que nós não corremos o risco de perdê-la, né? Ou de perdê-lo. Eu acredito. Eu acho que nós não chegamos bem perto porque as Forças Armadas não aderiram, não é? Mas que nós corremos um sério risco, isso eu não tenho a menor dúvida que sim. Como um desvio de finalidade, né, de agentes públicos, porque política e militar são duas, vamos dizer assim, duas misturas que não combinam. Não é? A política não pode invadir os quartéis. E eu tenho dito isso reiteradamente. Quando a política entra nos quartéis, a hierarquia e a disciplina, elas se comprometem, elas se rompem. E foi exatamente isso que nós verificamos. Eu até acho que muito dessa politização, não é, foi um locupletamento do Estado. Porque, na verdade, o presidente Bolsonaro não tinha uma base parlamentar de apoio, eu digo isso sempre, não é? E ele chamou os militares para comporem, né, o seu governo. E aqueles militares que o integraram se aproveitaram dos cargos, né, se aproveitaram da situação e dos privilégios que eles obtiveram. Então, eu não vejo as Forças Armadas como oportunistas, muito pelo contrário. Eu vejo as Forças Armadas como agentes públicos, né, que defendem a pátria. A única expressão utilizada em toda a Constituição, que tem mais de 5.000 dispositivos entre artigos, alíneas, incisas e parágrafos, a única expressão pátria é usada quando se refere aos militares. Então eu acho que isso é simbólico. Os militares, eles voltaram aos quartéis, foi criado o Ministério da Defesa, o Poder Civil hoje comanda o Poder Militar, porque é assim que tem que ser num regime democrático. E acho, sinceramente, que os militares cumpriram bem o seu papel. Aqueles que se desvirtuaram dele serão punidos, como qualquer cidadão, fardado ou não. Quem comete crimes, paga por eles. Eu sou uma juíza penal, então eu sei o que eu estou dizendo, é exatamente isso. Não importa se porta farda ou não. Agora, realmente politizar Forças Armadas não é uma boa tática, não é um bom esquema para se governar, porque nós, felizmente, fomos poupados do golpe e dos homicídios que haviam sido articulados, né, engendrados. Mas isso é uma prova viva de que realmente essa solução buscada pelo governo anterior não funcionou. Aliás, não apenas não funcionou, como comprometeu toda a estabilidade jurídica do regime. Os militares também estão sendo julgados no Supremo, né? Estão. O que passa aqui pelo STF? Os crimes propriamente militares, se forem denunciados, porque o que acontece na Justiça Militar, que é um braço especializado do Poder Judiciário, como a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, é que as nossas ações penais são todas públicas e incondicionadas. Isso significa o quê? Que nós dependemos de uma representação, de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar. Se o Ministério Público Militar não oferecê-la, nós não podemos julgar nada, porque o Poder Judiciário não se pronuncia de ofício, só sob provocação. E aí é necessário que ao longo, por exemplo, como nós chamamos da persecução penal, da persecutio criminis, né, se identifique, para além dos crimes comuns, né, de atentado ao Estado democrático, de violação e de ruptura violenta do Estado de Direito, todos eles se identifiquem, e claro que houveram vários, crimes propriamente militares que só o soldado pode cometer, como, por exemplo, ofensas
ao oficial superior. Isso aconteceu muito, né? O comandante do Exército foi ofendido. Então, nesse sentido, se o Ministério Público Militar oferecer uma denúncia, né, nós julgaremos. E aí vai correr em paralelo aos julgamentos que estarão sendo realizados pelo Supremo Tribunal Federal. E não se trata de um bis in idem, de estar se julgando o mesmo crime duas vezes, que é proibido pela Constituição. Se trata de julgar crimes semelhantes, né, quer dizer, crimes conectados, melhor dizendo, crimes conectados, mas que são crimes, são tipos penais diferenciados, né? Uma ofensa ao superior não é uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Houve aí, nesses atos desses militares, né, um concurso de crimes, como nós chamamos. Então são vários crimes, por isso que as penas podem chegar a 38 anos, a depender. Então é necessário que se aguarde, não é, o recebimento da denúncia. Se for recebida, eu acredito que sim, e depois a persecução penal, que é exatamente o momento da produção de provas, da contestação, do contraditório, para que, eventualmente, o Ministério Público Militar, identificando o cometimento de crimes propriamente militares, possa então denunciar aqui nessa justiça especializada. O próprio Ministério Público Federal pode encaminhar para o Ministério Pode, Público pode. A PGR, né? Pode, com Encaminhar certeza. indicando possível crime. Pode, com certeza, pode. Não há nada que vede isso, não. Eu já me manifestei várias vezes sobre isso. Realmente eu entendo, sempre entendi que a lei de anistia não foi recepcionada pela Carta de 88 e que, mesmo se tivesse sido, ela estaria em tese revogada pelo novo status jurídico que os tratados internacionais de direitos humanos receberam por exegese do Supremo Tribunal Federal. Agora, cumpre ao Supremo fixar sua própria jurisprudência, porque, na verdade, o Supremo vai e vem. Não é? Uma hora, em 2010, se posicionou de uma maneira, hoje tem se posicionado de outra. Isso também é algo que me preocupa, porque gera uma instabilidade jurídica muito grande. Foi exatamente o que aconteceu com os crimes, né, com a prisão de segunda instância. Eu sempre fui contra se prender alguém antes do trânsito em julgado. Isso estava literalmente, taxativamente prescrito no Código de Processo Penal. E o Supremo relativizou a norma, depois voltou atrás. Então isso também gera uma instabilidade jurídica muito grande, porque não se trata agora de discutir a questão da constitucionalidade ou da validade da lei de anistia, mas do que o próprio Supremo já decidiu antes, e que agora está revendo a sua posição. E num curto espaço de tempo, porque eu até entendo que o Supremo possa ir uma corte constitucional, ela evolui. Até pela mudança na proposição. Claro, mas a segurança jurídica também e os princípios, eles têm que ser salvaguardados, né? Então eu sempre tive esse posicionamento sobre a lei de anistia, né, desde muito antes do Supremo se pronunciar, mas agora é esperar para ver como é que ele vai decidir. Eu acredito que sim. Eu não tenho certeza que a arte transforma a vida, né? E eu acho que o filme ele foi, vamos dizer assim, o gatilho para que essa rediscussão fosse retomada. A senhora viu o filme? Viu o filme na primeira semana. Chamou a atenção? Eu saí com lágrimas nos olhos, a sala de cinema aplaudiu, né? E eu tenho uma história muito parecida dentro de casa, porque eu tenho um cunhado que é desaparecido político. Filho de um general e irmão de um outro general. Então, é uma história realmente comovente. Irmão do meu marido, que é um general, não é? E cujo pai também era meu sogro. Então, como eu digo, a ditadura não escolhe as vítimas, né? Uma pessoa que foi torturada, jogado o corpo no mar, e que causa sequelas à família até hoje. Mas, não é? Também é preciso olhar para frente e tentar superar a dor, não é? Eu entendo que é muito complicado você não ter o direito de enterrar seus mortos. É o dilema de Antígona, né? E não enterrar os mortos
É uma lacuna que talvez a Covid até tenha, né, reavivado na nossa memória, porque muitos deles não puderam, né, nem enterrar as pessoas queridas que faleceram na pandemia. Então é um processo muito doloroso. A senhora chegou a conhecer? Não, ele morreu com 27 anos. E existe uma diferença de idade, ele desapareceu com 27 anos. E a diferença de idade entre mim e meu marido é relativamente grande, de 2 décadas, então eu não conheci. Né? A Eunice Paiva, numa entrevista, disse que muitas vezes as pessoas voltavam dentro de caixões fechados que não podiam ser abertos. E não existiam exames de DNA, não é? É a mesma coisa que não enterrar, né? Não, é uma lacuna que fica aberta. Né? É uma ferida que não cicatriza. Não cicatriza. Porque, né, a pior coisa, pior do que a morte, que é um horror existencial. Eu perdi minha mãe recentemente e eu não sei nem explicar o tamanho da dor. Pior do que a morte é o desaparecimento. Porque o desaparecimento, ele articula com conjecturas, você não sabe o que foi que aconteceu. E quando eu digo desaparecimento, não é só o político, não, é o desaparecimento de uma pessoa que era da sua família, né, que era cara e que você, de uma hora para outra, não sabe nem onde está. Então, é uma dor terrível. É porque quando a gente perde alguém, até que eu me pai recentemente também, a gente sempre, parece que fica uma impressão assim, em poucos segundos, vou ligar, né? Parece que a pessoa, em alguns segundos na nossa cabeça, a pessoa está ali ainda. Imagina uma pessoa que você não enterrou. Não, e que você cria toda a espécie de suposição, né? De como foi torturado, né? O quanto sofreu. Em que situação foi? Ele foi preso no Rio de Janeiro, no bairro da Urca, e desapareceu. Meu marido, na época, era muito jovem e saiu buscando nos porões das torturas, né? Ele era militar. Onde é que o Paulo poderia estar? E aí deram a mesma desculpa que deram para a viúva, para a família, né, do Rubens Paiva, que ele tinha fugido do país, que ele tinha ido para o Chile, quando na verdade não foi isso. E anos depois, esses torturadores, né, que capturaram Paulo, que o torturaram e depois jogaram o corpo no mar, foram presos numa operação de tráfico de armas, né, de contrabando de armas. E aí chamaram meu marido e aí contaram a ele a verdade. Mas vira e mexe aparece uma notícia. Por exemplo, teve uma época que a revista Veja denunciou, não é, que o Paulo, citando literalmente o nome dele, Paulo Ribeiro Bastos, teria passado pela Casa da Morte em Petrópolis, que foi um lugar de tortura terrível, e teria sido enterrado ali. Né? E aí eu até busquei, na época, né, o Procurador-Geral da República, porque era uma procuradora da República que estava investigando aqueles crimes de Petrópolis, mas também não consegui nenhuma informação. Que ano que foi que ele desapareceu? Isso eu não sei lhe dizer com certeza não. Mas na década de 70. 1970. Deve ter sido na década de 70, O auge da casa. E a ironia é que ele foi julgado por esse tribunal e foi absolvido. Sério. Você está aqui hoje. E eu estou aqui. Enfrentando um momento. É verdade. De quase porta fechada. Né? Mas é uma dor, eu acho que é uma dor social, né, que está no inconsciente coletivo e que o presidente Fernando Henrique se desculpou, não é? E isso foi uma grande coisa. O Estado pediu perdão, não é? Quando ele deu a certidão de óbito do Rubem Paiva, ele se desculpou com a Eunice e acho que isso foi um alívio e um avanço do Estado. E acredito que quando ele se desculpou em nome de todos, não apenas de Rubem Paiva. Como o presidente Luiz Roberto Barroso se desculpou com Maria da Penha, não é, pela omissão da justiça. Então, eu acho que esse perdão ele acaba sendo pedagógico e salutar, porque ele auxilia, não é, a reconciliação de alguma maneira.
já que a nossa Comissão da Verdade, ela ficou aquém do desejado. A despeito de todos, eu sempre falo isso, de todos os esforços do Dr. Pedalari. Mas foi a comissão que foi possível, dentro daquele período, né? Eu acho que ser mulher no Brasil e no mundo é lutar pelo empoderamento, pela sororidade, né? É lutar pela ampliação dos espaços de poder, pelos caminhos, né, que são muito mais estreitos do que os nossos, né, pares do sexo masculino, do gênero masculino. E a maior prova é que as primeiras mulheres são sempre aquelas que são lembradas, não é? Nós precisamos ter um Dia Internacional da Mulher. E quando, sabe, então, veja só, a presidente do México, por exemplo, a primeira mulher a ser eleita, não é? A presidente Dilma, a primeira mulher a ser eleita, né, em tantos anos de história, em tantos séculos de história. Então, ser mulher é enfrentar desafios, é enfrentar dificuldades, mas é, antes de tudo, não desistir. Né? Eu brinco que desistir não é uma opção, definitivamente. Todas nós que saímos, trabalhamos fora, que construímos e abrimos mais espaços e caminhos, nós todas temos uma responsabilidade concreta, não é? Com, como diria Brecht, os que virão depois de nós. Não é? E é isso. Esse momento que a senhora precisou participar de uma eleição, não, primeiro falando um pouco como foi e depois no primeiro momento, no momento, essa resistência. Eu não vou negar, Ana, foi doloroso. Não nego, dizendo que eu sei que é assim, nós temos que lutar mesmo, faz parte do processo. Não, foi doloroso. Eu realmente lhe digo com toda a franqueza que eu não esperava, não é? Mas foi o que me coube. Então, eu lutei, né, e lutei mesmo com todas as armas. E o que me emocionou profundamente é que depois que eu venci as eleições, não é, os 3 comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica me cumprimentaram, ligaram para o meu celular, dizendo que estavam felicíssimos com a minha eleição. Então isso significa também que as mentalidades estão mudando. E agora me cabe o desafio de gerir uma Corte de Justiça, como cabe ao ministro Luiz Roberto Barroso, no Supremo, ao ministro Aloysio, no TST, a ministra Carmen Lúcia, no STF, que também é a única, no STF não, no TSE, né, que também é a única ainda do Supremo, e a primeira foi Ellen, a primeira do Supremo, do TSE, exato. Então assim, vejam bem, nós sempre somos as vanguardistas. Esse mundo de vanguardismo tem que acabar, não tem sentido isso, não é? Eu só me lembro da filha de uma amiga, não é, que veio aqui me visitar, uma menininha de 15 anos, e que quando passou pela galeria dos retratos e viu todos aqueles homens, e aí ela falou, a minha amiga, olha, a tia Beth é a única mulher desse tribunal. A menina olhou e falou, que horror. foi o que uma menina... É realmente chocante. É chocante. Uma galeria de 40, 50 homens. Como é chocante aquela foto da Carmen Lúcia sentada no meio dos seus pares. A única mulher, isso é o retrato da magistratura brasileira. Uma única mulher sentada e todos os demais, né, os varões vetustos em pé ou sentados ao lado dela. É uma foto que circulou aí nas redes sociais e que realmente choca pela desigualdade. Mas a gente vê isso também no executivo, a gente vê isso. Vê. Então, não é... As primeiras ministras... Esse horror que a gente assiste nas empresas. Então a gente ainda está longe. Nossa, nós estamos longe da igualdade. Não é? Nós estamos no caminho ainda é árduo, ainda é doloroso, é sofrido e é longo. E não dá para parar para descansar, porque não tem descanso, ele é incessante.
Tudo isso nós já estamos implementando até em função das determinações do CNJ. O CNJ, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça são, as normativas e as resoluções são leis, entre aspas, para todo o Poder Judiciário. Elas obrigam, elas são cogentes. E o CNJ tem uma série de políticas de inclusão, de inserção. Então, aliás, ele até pontua, né, quem as promove. Então é importante essa observância. Eu só vou dar vazão àquilo que o CNJ já mandou fazer e que muitos tribunais não adotam. Eu adotarei. Não é? Então é ter a questão da isonomia em razão da etnia, da raça, não é? Da orientação sexual, vamos dizer assim, da questão do gênero feminino. Então tudo isso nós temos hoje, né, o COMPREV, que é uma comissão para tentar conter o assédio sexual e o assédio moral dentro dos tribunais, porque acontece, não é? E uma série de outras garantias, não é? Que são importantes e que estão sendo rigorosamente observadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho agora, a conselheira Renata Gil, ela está à frente, né, de uma comissão de refúgio. Nós trabalhamos juntas quando ela era presidente da ANB, para trazermos, ainda na vigência do governo Bolsonaro, as juízas afegãs que estavam sendo degoladas pelo Talibã e os seus filhos, porque haviam julgado e condenado homens por feminicídio e em ações de família. Então nós conseguimos trazê-las, aliás, nós conseguimos trazer todo o sistema de justiça que quis estar aqui no Brasil, né, e funcionárias da ONU, porque a ONU nos pediu. Nós conseguimos fretar um avião com 400 lugares. E agora vejam só, que ironia, não é? O Brasil é signatário de todos os tratados de direitos humanos que a comunidade internacional, que a comunidade das nações, né, elaboraram. Né? Nós somos signatários e, mais do que isso, nós internalizamos esses tratados dentro da nossa ordem jurídica pátria. Então eles vigoram como leis nacionais. Hoje o Supremo atribui a esses tratados, né, o status de supralegal. Estão abaixo da lei, estão abaixo da Constituição, mas estão acima da lei. Não é? E veja, eu quis trazer aqui uma migrante e uma refugiada venezuelana, duas intelectuais de alto nível, para poder trabalharem junto comigo e promover a inclusão, e a lei veda que quem não é nacional, não importa se foi nacionalizado ou brasileiro nato, né, mas quem não é nacional não pode ocupar um cargo comissionado no Poder Judiciário. Agora eu lhe pergunto, né, um país, né, que é signatário de todos esses tratados, e que o primeiro direito humano que um migrante e um refugiado têm, né, que é o direito ao trabalho, para poder recomeçar, é vedado pelo Estado a sua admissão, que refúgio é esse? Que acolhimento é esse? O Brasil editou uma nova lei de imigração e revogou aquele famigerado Estatuto Estrangeiro, que era cheio de discriminações e de disparidades. Mas não autoriza o Estado a chamar pessoas que estão em situação concreta de vulnerabilidade a trabalharem. Pessoas que deixam suas histórias, suas lembranças, suas memórias, suas fotografias, sua língua, para recomeçar tudo num outro país, não tem sequer o direito de trabalhar, porque o Estado veda. Isso é uma coisa absurda. Né? Isso é uma coisa absurda. Então, eu estou fazendo ingerências e gestões junto à Advocacia Geral da União e também junto ao Conselho Nacional de Justiça, para ver se eu consigo ou um parecer normativo da AGU, ou uma resolução do CNJ, para poder chamar essas pessoas para integrarem o meu gabinete, porque modificar a lei é muito difícil. Então, pelo menos que essas medidas paliativas, né, que podem ser adotadas, sejam tomadas, porque a gente fala muito em inclusão, em alteridade, em respeito à diferença, e na hora que eu tenho, né, a caneta na mão para poder promover esses bens jurídicos que eu entendo que são universais, né, para poder concretizar direitos humanos, né, eu não posso, porque a legislação me proíbe. Isso é inconcebível, isso é inconcebível. Eu estou revoltada.
E estou buscando, né, alternativas concretas para ver se eu consigo modificar esse cenário. Porque é uma ironia, é uma incoerência. Eu vejo, eu sou uma juíza penal, não é? E uma coisa eu aprendi nesses 18 anos: o criminoso não se intimida com o excesso da pena. É lógico que o tipo penal tem que existir. É lógico que a punição tem que ser aplicada, né? Não vai se deixar um criminoso, ainda mais um homicida, impune. Mas a questão é que não basta apenas o rigor penal. Eu acho que é preciso letramento, eu acho que é preciso educar os jovens e as novas gerações, mostrar que o respeito à mulher, o respeito à diferença, ele é fundamental para um Estado democrático. Então, eu acho que é um clichê, mas se não fosse, não seria um clichê se não fosse, vamos dizer assim, necessário repeti-lo tantas vezes. A educação é primordial, é primordial. Então nós temos que educar as novas gerações a não serem vis com o seu semelhante, e sobretudo com as mulheres, porque é aviltante a maneira como as mulheres são tratadas pelos homens que se julgam donos delas, né? A questão dos feminicídios é o sentimento de propriedade masculina sobre a mulher. Não é o amor que mata. Aliás, eu sou da época da Ângela Diniz. Eu sou mineira de Belo Horizonte. E quando a Ângela Diniz foi assassinada na Praia dos Ossos, não é? Foi a última defesa do Evandro Lins e Silva, a legítima defesa da honra, foram as mineiras, né, que é um estado tão tradicional e tão conservador, que criaram o slogan quem ama não mata. Não é? E veja bem, a legítima defesa da honra, que ainda era utilizada nos tribunais do júri, nesses rincões do Brasil, só foi abolida definitivamente por decisão do Supremo pelo ministro Dias Toffoli, recentemente. Então veja como nós estamos atrasados em termos de questão, vamos dizer assim, de respeito aos direitos humanos como um todo e de respeito aos direitos humanos das mulheres em específico. E eu nem vou me reportar à população LGBTQIAP+, né? nem vou falar da transfobia, nem vou falar disso, porque também são outros grupos, os afrodescendentes, outro grupo de vulneráveis que são alvejados simplesmente por serem quem eles são, por uma questão de identidade. E eu apontei o dedo na ferida nesse meu voto dos 257 tiros, porque ali teve uma questão de racismo estrutural contundente, porque os militares, quando apontaram aqueles fuzis para o músico Evaldo e para o catador de resíduo, em primeiro lugar, quando eles viram um músico negro dirigindo um carro, na cabeça deles ele deveria estar dentro de um ônibus, suado, né, aglomerado com um monte de gente, e não dirigindo e conduzindo uma família. E depois, o que se espera de um catador de recicláveis? Não é? Ele é um traficante. Aquele foi um herói. Aquele tentou salvar a vida, né, do seu semelhante e foi alvejado pelas costas em razão disso. E tantas vezes a sociedade civil não reclama de que é assaltada, de que sofre roubos, de que sofre uma série de agressões e que ninguém faz nada, que fica todos de espectadores porque as pessoas têm medo de se envolver. Quando um pobre, né, desvalido decidiu se envolver, ele pagou com a própria vida. Então, sabe, é uma subversão de valores que me assombra. Como é que o ser humano ainda pensa dessa maneira e vê o seu semelhante dessa maneira? Por isso, de uma certa maneira, né, eles não chegaram a ser absolvidos, mas a pena foi irrisória, eu posso dizer, não é? Agora, eu fui o voto vencido na pena mais alta, mas houve muita divergência, eu não fui o único voto vencido ali. Vários ministros divergiram da pena que acabou sendo a que prevaleceu, não é? Mas, enfim, de longe não foi a justiça que eu
que eu gostaria de ver, né, tendo sido feita. Mas, de toda sorte, ainda há a possibilidade de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, vamos ver como é que o Supremo vai se posicionar, porque o processo ainda não acabou. Das nossas decisões, cabe recurso para o Supremo. E isso envolve matéria constitucional, de perfilamento social, de racismo estrutural, de violência institucional. Tem uma série de matérias constitucionais que estão imbricadas naquele homicídio. E aí vamos ver como é que o Supremo vai se manifestar, né? Aguardando. Eu diria que o papel do Poder Judiciário na contenção e nos abusos dos demais, ele é fundamental para o bom funcionamento do Estado. Não se vive sem um Poder Judiciário. Então, você não pode quantificar o Poder Judiciário em termos, vamos dizer assim, financeiros. Eu acho que as carreiras de Estado, elas têm de ser bem remuneradas. Isso não significa que eu seja a favor de penduricalhos jurídicos. Não sou. Existe um teto, e esse teto tem que ser observado. É um teto elevado? Não tenho a menor dúvida, sobretudo se comparado com o salário mínimo, não é? Mas o fato é que o papel do juiz numa sociedade, ele é relevante, ele é importante. E o juiz, entendo eu, o judiciário, de uma forma lata, é o último refúgio do cidadão. Quando o Estado falha em todas as suas latitudes, é na porta do judiciário que o cidadão vem buscar auxílio, vem buscar socorro. Se o judiciário falha, eu não tenho a menor dúvida que sim. Né? O judiciário tem falhado muitas vezes com o cidadão, com a sociedade. Mas a questão é do aprimoramento das instituições. Né? Nós, instituições, somos compostas por homens e mulheres falíveis. Né? Então, quando os desvios são cometidos, quando corrupções são apuradas, né, isso tem que ser punido e o magistrado afastado do seu ofício. Não é? Eu acho que a carreira do servidor público, de uma forma geral, é uma carreira de um homem probo. Como eu digo, nenhum servidor público entra para trabalhar, entre aspas, para o Estado, para enriquecer, porque o serviço público não enriquece. Agora, ele te dá condições de ter uma vida digna. Né? Se alguém se enriquece no serviço público, e não for um herdeiro, ou não tiver dinheiro de berço, alguma coisa tem de errado. Mas, do ponto de vista remuneratório, sim, então, a questão da profissão, que é outro capítulo, mas do ponto de vista remuneratório, a crítica que se faz é exatamente essa. Não é o teto em si, mas é o extrateto. Não, o extrateto é uma inconstitucionalidade e tem que ser podado. Para isso existe um Conselho Nacional de Justiça. Né? Para isso, a corregedoria, sobretudo o Conselho Nacional de Justiça, tem que atuar, porque o órgão de controle externo do Poder Judiciário é o CNJ. Então, se há extrateto, esse extrateto não pode prevalecer, né? Não pode ser pago, porque existe um limite constitucional e tudo tem que ser feito dentro, não é, dos parâmetros do que está dentro do livrinho. Ora, se está sendo pago a mais, né, parcelas remuneratórias indevidas, elas têm que ser podadas. No final do ano houve magistrados com rendimento de 300, 400 mil reais. Houve, mas nós inclusive. Né? Agora, o que aconteceu naquele momento? Aquilo foi umas parcelas que não tinham sido pagas ao longo de anos, não é? E que o CNJ, somente no final do ano, autorizou. Então, foram se acumulando aquelas parcelas e acabou dando um montante de 200, 300 mil, exatamente porque elas foram postergadas durante anos e eram devidas. O CNJ demorou muito a se pronunciar, o Ministério Público já havia pago há muito tempo essas parcelas, mas ninguém verificou, o Ministério Público, não é? E todos os tribunais superiores receberam, o STJ, o STF, acredito também que alguns tribunais de justiça. Não é? Mas veja, é como se fosse um precatório, eu sempre faço essa comparação. Não é? Se o Estado te deve e não te paga, quando finalmente o juiz bate o martelo e fala a dívida é tanto, essa dívida é corrigida e você já pode executá-la, porque não há mais como recorrer daquela decisão, você vai receber um precatório.
E o precatório vem numa quantidade elevada e não é pago mensalmente como deveria ter sido. Então, se essas parcelas tivessem sido diluídas ao longo dos meses, nós não teríamos atingido o teto. Na verdade, foi uma parcela dividida em 2 vezes. Então, realmente, passou do teto, ultrapassou em muito o teto. Mas era uma dívida que o Estado tinha para com o judiciário e que não estava sendo, vamos dizer assim, cumprida. Não é? Era uma parcela que era devida e que não foi. E eu acho isso péssimo, porque o que acontece? Quando a sociedade civil vê aqueles valores, e isso é tudo publicado no portal da transparência, não é? Pensa, eles são uns marajás, eles são uns magnatas, isso é uma imoralidade, porque à primeira vista é o que parece, não é? Mas eu lhe garanto que não foi assim. Foi com autorização do Conselho Nacional de Justiça, foi com autorização de uma série de legislações, foi por paridade do que o Ministério Público já tinha pago e o Judiciário não tinha recebido, e foi um acúmulo de parcelas remuneratórias que se juntaram por longos anos, então deram aquele montante vultuoso. Mas os nossos subsídios, eles não correspondem àquilo, os nossos subsídios mensais. Aquilo foi pago uma única vez e não será mais. Eu penso que isso tem que ser perguntado ao CNJ, e não a mim. Sim, mas a senhora, Não é? como magistrada, a senhora... Não, uma coisa eu posso lhe garantir com toda a segurança, né? E eu respondo pela Justiça Militar da União. Nessa justiça, né, não há corrupção. E eu lhe digo por quê? Porque os nossos réus são todos hipossuficientes, né? Os nossos réus, eles são defendidos praticamente 99,9% pela Defensoria Pública da União. Os nossos processos nem custas existem, processuais, porque são todos ações penais públicas incondicionadas, e são processos criminais. Então, veja bem, a maioria, o grosso vamos dizer, dos nossos julgamentos e da nossa clientela, pode-se dizer, são soldados, tem civis também, mas na maioria menos civis do que soldados conscritos, e também alguns oficiais. Nós não julgamos esses crimes horrorosos que a Justiça Penal Comum tem que julgar, incluindo os homicídios. É raro um homicídio aqui ou outro, não é? E uma coisa boa, quando houve uma violência contra a mulher, de um oficial contra a esposa, né, ele foi submetido a um conselho de justificação, porque a pena foi abaixo de 2 anos, e ele foi declarado indigno para o oficialato. Então veja, o que nós julgamos aqui, retomando? Nós julgamos quantidades insignificantes de droga, mas que nós não podemos deixar passar, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque são homens que carregam fuzis, são soldadinhos, geralmente conscritos, que servem um serviço militar obrigatório, mas que não podem estar drogados porque são sentinelas, estão com fuzis, estão com granadas, estão com pistolas na mão, então não podem estar fora de si, não é? Julgamos aqui, eu brinco, os estelionatários de galinha, né, aqueles que cometem esse tipo de delito, mas que não vamos dizer assim, com grandes montantes de dinheiro, né, que se fazem passar, por exemplo, pensionistas falecidos para poder continuarem, né, recebendo a pensão do militar. Também julgamos muito aqui deserções, muita deserção, e infelizmente começamos a julgar muito crimes contra mulheres, que antigamente não existia, mas por conta da integração da mulher nas Forças Armadas, né, eles começaram a aparecer com mais assiduidade. Isso é o que eu fico mais atenta, e é por isso que o meu olhar da diversidade é importante aqui dentro. Então veja, assim, a justiça aqui é uma justiça que funciona bem, ela funciona em tempo célere, ela é rápida, porque, em primeiro lugar, da primeira instância vem direto para cá, nós não temos tribunais intermediários, então o STM é uma corte de apelação e também um tribunal superior, ele conjuga as duas competências, né? Os nossos processos levam 3, 4 anos no máximo para serem concluídos, não é? E isso é importante porque a hierarquia e a disciplina tem que ser mantida
dentro da caserna, e aí a sanção penal, de alguma forma, é pedagógica, é propedêutica para aqueles que pensam em delinquir, não é? Porque a delinquência do homem civil é diferente do militar. Né? O Estado juiz não pode ter o mesmo olhar ao julgar um civil e ao julgar um militar. Não é? Porque o militar é investido das armas da nação. Então, o militar ele é armado. Então, se o militar ele se subleva, se o militar descumpre uma ordem, se ele não observa a cadeia de comando, é a sociedade civil que é vulnerável, que é desarmada, que corre os riscos, e o Estado democrático que nós vimos, né, há pouco, o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, por tudo isso, eu posso lhe dizer, sem adentrar nas questões do Conselho Nacional de Justiça, porque eu nem conheço, né, os casos que estão submetidos à corregedoria, mas eu tenho certeza que o ministro Mauro Campos, que é um homem honrado, é um homem correto, vai, né, examiná-los, observando a ampla defesa e o contraditório, mas vai examiná-los com rigor. Eu lhe digo que aqui dentro dessa casa de justiça, corrupção não há. Veja que nunca houve uma denúncia de corrupção. Nos chamam de corporativistas, o que também é uma outra injustiça, porque eu nunca vi uma corte punir tanto como essa. Mas, e eu que sou uma garantista, eu que não tenho essa gana, esse sangue nos olhos de punir, que acho que uma justiça restaurativa, que uma justiça transicional, que um acordo de não persecução penal, que, sabe, uma NPP, enfim, cairia bem, aqui é proibido. Aqui nem a 9.099 nós podemos aplicar, porque tem uma vedação expressa no artigo 90A que proíbe a incidência dessa norma. Então eu pergunto, que justiça corporativa e leniente é essa, né, que não tem benesse nenhuma, independente da gravidade do crime? Porque, olha, eu vou lhe dizer, a deserção é um crime propriamente militar, então ela não gera reincidência. Os crimes propriamente militares não geram reincidência quando, né, condenam os réus. Mas a droga, por exemplo, ela não. É um crime propriamente militar, que tem tipificação igual na lei penal comum. Então o soldadinho que estava com 1 centigrama de maconha, mas que a gente não pode aceitar, ele é julgado e é apenado aqui dentro. E ele sai para a vida civil, quando dá baixa do quartel, já com a ficha suja, porque ele vai ser reincidente se atropelar um cachorro no meio da rua. No caso, a violência doméstica também. Todos os crimes que não são propriamente militares, que são crimes militares impróprios, como se fala, que tem igual tipificação na lei penal comum, ou também os chamados crimes militares por extensão, né, porque a nossa competência foi aumentada em 2017, esses crimes todos, quando julgados aqui, e o réu é condenado, geram reincidência. Os crimes impróprios não. Então, se, por exemplo, um sargento desacata um oficial, ele vai ser condenado, ele vai cumprir uma pena, mas ele não é reincidente na vida civil. Agora, se ele comete um crime militar, não é, impróprio, que é tipificado um estupro, por exemplo, não é, que é tipificado tanto na lei penal comum quanto na lei penal militar, aí ele reincide para efeitos penais. Então, veja, é duro condenar um garoto de 17, 18 anos por uso de uma quantidade insignificante de drogas, mas dentro de um quartel, porque fora do quartel ele pode usar à vontade. O Supremo agora, inclusive, até fixou a quantidade, não é? Agora, dentro do quartel, não. Dentro do quartel, de jeito nenhum. Então, é duro condenar um jovem, por exemplo, desses, não é? Sendo que, quando ele sair para tentar arrumar um emprego na vida civil, ele não vai conseguir, porque ele já vai estar com a ficha suja. Então, veja, não sei que injustiça corporativista, leniente, branda, é essa nossa. Branda sou eu. Eu sou uma mulher branda. Os meus colegas não são, não. Eu vejo, eu acho, uma vez eu ouvi de uma professora que eu tive, que também concorreu ao Supremo Tribunal Federal, Isabel Derzi, que o Supremo é destino. E acho, sinceramente, que ser presidente da corte mais antiga do Brasil,
ainda, de alguma maneira, ser a única mulher a desbravar caminho para as minhas colegas, não é? É um privilégio que talvez eu não tivesse se tivesse sido nomeada para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que aqui no STM, na Justiça Militar da União como um todo, eu posso levantar bandeiras que nos outros tribunais, elas já foram alçadas e já foram até, né, depois descidas, na medida em que discutir, por exemplo, o direito à orientação sexual, à identidade, né, há uma série de questões aqui ainda é tabu. E lá fora já não é mais, lá fora já virou até lugar comum, para falar a verdade. Então, a minha ideia, inclusive, como presidente, não é só me ater, né, aos muros do tribunal, mas também sair para dialogar com as Forças Armadas, porque, no final, a nossa clientela os nossos jurisdicionados são os militares federais. Existem os civis, mas quanto a isso eu não posso fazer nada. Mas com relação aos militares, eu posso fazer palestras, eu posso promover encontros, eu posso discutir, por exemplo, questões até da violência doméstica, né, e mostrar, né, para eles, olha, teve um oficial, um coronel, que perdeu o posto e a patente, foi declarado indigno, porque agrediu a mulher. Então, eu acho que existem aqui exatamente, muito ainda há que ser feito. E talvez a minha missão realmente seja aqui, não é? Para abrir caminhos. E meu velho pai mineiro, um advogado que sempre lutou, né, nas tribunas criminais pelos desvalidos, e que foi uma pessoa que também brigou muito pela redemocratização do Brasil, ele sempre dizia uma coisa para mim que eu nunca me esqueci, que todo homem tem que deixar a sua marca no mundo, não importa qual, não é? Mas todo mundo, e eu acho que a minha marca está sendo aqui, né? Não pelo fato de eu ser a primeira mulher, também até, mas sobretudo, por eu acho, por lutar lutas que são bons embates, sabe? Porque eu estou lutando por lutas justas, que eu acredito. Eu escolhi esse lado da história, eu escolhi esse lado da minha humanidade. Então, eu acho que eu faço um papel, que eu desempenho um papel importante aqui dentro dessa casa. Que talvez no Supremo, apesar das grandes questões da República serem discutidas lá, não é? Imagina se eu não adoraria discutir a questão da célula-tronco. Eu adoraria, não é? Do aborto do feto anencefálico, eu gostaria de estar lá para poder marcar uma posição. Mas eu pude, por exemplo, ser o primeiro voto aqui defendendo o homossexualismo nas Forças Armadas. E muito antes do Supremo falar em uniões homoafetivas, eu, num processo administrativo, relatei, não é, o direito de uma servidora incluir a sua companheira no plano de saúde. Então, eu acho que são missões que cabe a cada um de nós. E hoje eu estou convicta que a minha é aqui dentro dessa corte. São 18 anos. Primeira vez em 217 anos Isso. que uma mulher assume isso. Bastante. É bastante. Depois a gente precisa tirar uma foto sua. Olha, é a corte mais antiga do Brasil. Que as pessoas pensam... Não é qualquer coisa. Não é qualquer corte, não é qualquer coisa, e vê, aí todo mundo fica dizendo, uma corte tribunal de exceção, criada pela ditadura, que foi criada em 1808 por Dom João VI, quando ainda era príncipe regente. Nós estamos na Constituição desde a Carta de 46. A Constituição de 46 foi uma Constituição liberal, uma Constituição fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, uma Constituição bacanérrima, talvez uma das mais bacanas que nós tivemos em comparação à de 88. Não foi em 37, não foi na Carta da República, não. Então, pelo amor de Deus, não é? Quanta injustiça também cometem em nosso nome. Porque eu acho o seguinte, a sociedade tem todo o direito de nos criticar. Eu acho que hoje, inclusive, o foro de discussão, as arenas públicas, né, tá na imprensa, está na mídia, está nas mídias sociais que falam o que devem e o que não devem. Agora, eu acho o seguinte, nós estamos aqui para ouvir as críticas, para absorvê-las quando pertinentes e para mudar
as nossas tendências, os nossos comportamentos e as nossas práticas, e adotar boas práticas. É assim que a civilização caminha. Mas acho também, isso eu tenho falado reiteradamente, que aquilo que nós fazemos de bacana, de bom, de proveitoso, merecia elogios. E esses elogios não vêm. Exatamente porque nós temos um militar aí no meio do superior e do tribunal. Então, existe também vamos dizer assim, esse preconceito contra o fato da justiça ser uma justiça militar, né? E isso me parece um pouco injusto, porque se a hierarquia, a disciplina, elas são, de alguma maneira, né, são coordenadas dentro dos quartéis e os militares não se sublevam, é porque existe uma justiça que vai apená-los. Se os senhores forem perguntar, né, para um militar se ele prefere ser julgado pela justiça militar ou pela justiça comum, ou pela justiça federal, que seria a justiça no caso, porque é contra a União, ele prefere 10 vezes mais ser julgado pela justiça federal. Porque a justiça é muito mais, vamos dizer assim, leniente no sentido de desconhecer as regras da caserna. Quer que eu dê um exemplo? Mas é o seguinte, teve uma vez que um aluno da Academia Militar das Agulhas Negras, ele foi excluído de lá porque colou. E aí ele pediu, por meio de um mandado de segurança, uma liminar para ser reincluído. E a decisão, e o juiz concedeu, e ainda falou, todo mundo cola. Ah, tudo bem, todo mundo cola. Mas numa academia militar é um pouco diferente, porque a pontuação que ele obtiver ali vai se refletir no resto da carreira dele, exatamente como o Itamaraty. De acordo com... Se o diplomata se saiu bem, né, no Instituto Rio Branco, se ele foi o primeiro colocado no Instituto Rio Branco, aquilo ali vai afetar o resto da vida dele, para assumir postos, bons postos, e até para ser promovido embaixador. E a mesma coisa vale para os militares. O primeiro lugar da MAN, não é? Se ele consegue ser o primeiro da MAN, eu conheço pessoas que são assim, o primeiro da ECM, o primeiro do IME, por exemplo, ele é chamado de tríplice coroado, né? Porque ele é o primeiro em tudo. Então isso vai afetar toda a carreira profissional dele. Então, se todo mundo cola quando está na escola, não é? Que eu acho isso, não vou nem entrar na questão moral, vou atribuir isso a lapsos da juventude. Dentro da carreira militar é diferente, porque aquele que não colou, né, e que fez uma prova, né, com base só nos seus conhecimentos, ele talvez fique atrás daquele que se locupletou do conhecimento do colega. Isso é, no mínimo, uma injustiça. E é uma injustiça que vai se perpetuar para o resto da vida. Então, veja bem, o olhar do Estado juiz para o militar tem que ser diferente. Porque a carreira tem especificidades, porque eles portam armas, porque o ethos militar é um ethos diferenciado, e tem que ser, porque o militar tem uma série de garantias na Constituição que são coartadas. Militar não pode fazer greve, militar não pode se filiar a partido político, militar, enquanto estiver nativa, claro, né? Um militar, ele não pode se sindicalizar. Então tem uma série de obstruções aos seus direitos civis que quem opta pela carreira tem que se submeter. Ou então vai escolher outra profissão, vai ser engenheiro, vai ser advogado para lutar pelas liberdades. Eu escolhi ser advogada. Eu prefiro lutar pelas liberdades do que ter que bater continência, né? Até porque na minha época não existia, mulher não podia entrar nas Forças Armadas. Mas se hoje eu tivesse a opção, eu preferiria ser uma advogada do que ser, por exemplo, um general. Não é? Porque eu não me submeto a certas determinações. Eu tenho um espírito diferente do espírito militar, não é? Que acata, né, sem contestar, e tem que ser assim, os comandos. Imagina numa guerra, um soldado discutir com um general qual a melhor estratégia de defesa. Justamente por pensar assim, muita gente deve considerar a senhora uma pedra no meio do caminho. Eu incomodo. Tem o resto. Da sociedade.
sociedade também. Tem. Mas para isso eu conto, não é, com uma assessoria muito capacitada. Eu me armei, não é? Eu me armei de uma certa maneira com um conhecimento para poder me defender. Então eu sou a minha arma é o conhecimento. Eu fui primeiro lugar no meu concurso da AGU, não é? Eu sou mestra com distinção pela Universidade de Lisboa. Eu sou doutora com louvor pela Universidade Federal de Minas. Né? Eu escrevo livros, escrevo artigos, sou professora universitária, tenho 2 doutorados honoris causa. Então, eu acho que podem até me combater, mas as minhas armas são um conhecimento. Como eu pretendo fazer tudo dentro da legalidade, acho muito difícil, né, que consigam me combater se eu estou dentro dos limites da lei. Quer dizer, se eu pretendesse fazer algo que fugisse aos parâmetros legais, talvez eu precisaria até vamos dizer assim, da conivência dos colegas, mas eu não pretendo, nem eles adeririam a um projeto desses, não é? Então, eu acho que o que eu tenho a meu favor é a lisura, é a transparência, é a honestidade, e a imprensa, porque eu pretendo falar tudo e mais alguma coisa. Eu não tenho medo, eu não vejo a imprensa, nunca vi a imprensa como um inimigo. Ao contrário, eu sempre vi a imprensa como um aliado. A boa imprensa, eu quero deixar bem claro, a boa imprensa, não são esses blogs, essas fakes que saem por aí. Então eu acho que, na medida em que eu falar a verdade e usar da transparência, eu posso até ser criticada, mas eu não vou ser condenada pelas minhas ações, né? Que me critiquem, eu aceito críticas, eu estou acostumada com elas, são 18 anos sendo vencida nessa corte. E como diria o ministro Marco Aurélio, quem não sabe conviver com a divergência não pode compor um órgão colegiado. E mais do que isso, quem não sabe conviver com a divergência, agora digo eu, não pode presidir uma corte de justiça. Então eu tenho que ter também pessoas que me digam, não é? Igual os generais de Roma que entravam depois das guerras, um soldadinho atrás dizendo você é mortal, porque os generais de Roma ouviam isso, né? Essa sensação, né, de que você erra, você comete equívocos, né? Ela é fundamental. Eu sei escutar, eu sei pedir perdão, não tenho o menor problema em me desculpar, em reconhecer os meus erros e voltar atrás se eu tiver cometido algum. Então, eu sou humana, é claro que eu vou errar, né? Eu peço a Deus para não errar nos meus julgamentos, porque afinal de contas eu estou lidando com a vida das pessoas. E, olha, tem 18 anos que eu estou aqui nessa corte, não é? Mas eu lhe digo que até hoje eu acho doloroso. Eu acho doloroso julgar. Eu acho doloroso julgar, né? Eu acho doloroso. Né? Eu lembro que quando eu fui assessora do ministro Marco Aurélio na primeira presidência dele do TSE, né? Eu gosto imensamente dele, ele foi um grande professor, porque ele também sempre foi a voz dissonante no Supremo. E nessa questão dos 257 tiros, me doeu condenar aqueles soldadinhos. Né? Eu condenei a 18 anos e 4 meses, isso não é pouco. Né? Eu graduei a pena, eu diminuí, mantive em 32 anos a do oficial, em 28 do sargento, que já era experiente, e 18 anos de jovens de 19 anos. Aquilo foi doloroso para mim. Né? Foi doloroso para mim. E eu lembro que eu liguei para o ministro Marco Aurélio, discuti com ele, ministro, eu estou há 18 anos nesse tribunal, e até hoje me dói condenar as pessoas. E ele falou, olha, Beth, você só cresce para mim, me dizendo isso, porque eu sei que ele também é um garantista, eu sou uma garantista, não é? Mas eles não podiam sair agindo feito uns rambos, uns loucos, distribuindo 257 tiros, não mataram mais ninguém, porque Deus não permitiu, porque eles mataram 2, tentaram matar um terceiro, que felizmente não morreu, e por sorte as pessoas se esconderam, porque senão teria matado a criança com a viúva ali presente, um menino ali presente, cujo sangue espirrou na camisa dele, um menino que hoje, na época, tinha 7, hoje tem 12. Aquilo ali, sei o que me doeu mais, se foi ver o filho e a viúva, né, ou se foi condenar os rapazes, que no final das contas, né, cumpriram uma ordem. O sargento e o oficial mandaram atirar. Então eles atiraram. Mas não havia o que fazer.
né? Então, o que eu pretendo fazer é isso. Eu não quero, como eu disse, é errar nos meus julgamentos. Agora, se eu errar, eu volto atrás, não tem problema nenhum, não. Eu peço perdão, eu não tenho o menor constrangimento em aceitar um erro, em aceitar um equívoco e voltar atrás e consertar e refazer e me melhorar como ser humano. Eu acho que eu estou aqui é isso mesmo. E principalmente à frente de uma casa de justiça, a minha responsabilidade é muito grande. Então, eu posso até incomodar com as minhas posturas. Talvez até eu incomode. Mas pode ter certeza que eu vou adotar posturas que estão dentro dos princípios jus-humanistas que eu acredito. É preciso ter coragem. Não é não. O direito me ampara. Eu tenho todas as garantias constitucionais, eu tenho a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos, né? Como você mesmo disse, nós somos bem remunerados, eu tenho todas as garantias constitucionais me amparando, eu vou ter medo de quê? Medo de desagradar? Medo de ser impopular? Eu quero ter um compromisso com o que é correto, com o que é certo, e com o juramento que eu fiz quando eu assumi esse tribunal, e com o juramento que eu fiz quando eu me graduei em Direito, porque eu costumo brincar que se hoje eu visto a toga, eu carrego a beca na alma. Eu sou uma advogada das liberdades, eu acredito na liberdade, não é? Agora, eu sei que muitas vezes o dever da magistratura me impõe punir, como me impôs punir no caso desse músico. Mas ali, a desproporção da balança era tão grande, né? E os atos praticados pelos agentes foi tão sanguinário que eu não tive alternativa. Né? Mas eu já lutei bons combates aqui. Né? E digo mais, eu já fui voto vencido que hoje meus votos prevalecem. Claro que não pela minha boca, mas prevalecem. A senhora identifica. Porque, afinal de contas, nós mulheres também sofremos disso, né? Nós falamos, as pessoas divergem, depois um homem fala, as pessoas concordam. Então... Não se pega mesmo. Então, aquele sorriso para mim significa: não vamos perder a fé, não vamos manter a esperança, não é? Vamos resistir também. Vamos resistir, porque não há outra opção. Vamos resistir. É isso. Então, Bem,